Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Governadora Raquel Lira perde paciência com a Assembleia e nomeia administrador de Fernando de Noronha. Mário Flávio, bom dia para você. O que é que está acontecendo? Bom dia, Renata. Olha, são mais de 50 dias que a ilha de Fernando de Noronha segue sem administrador. Você lembra que a última administradora foi a Thalita Figueiredo, que é aqui de Caruaru, mas aí ela pediu exoneração. A governadora Raquel Lira indicou o Vigílio Oliveira, né, que é o filho do deputado, ex-deputado Sebastião Oliveira. Tem aí a foto dele para quem está acompanhando a experiência Cidade FM. Mas a Assembleia disse que só pauta essa sabatina do novo administrador, o Vigílio, quando a governadora resolver a questão dos impasses com as emendas dos deputados. Então, para que o ouvinte entenda, de acordo com a Constituição aqui do Estado de Pernambuco, todo administrador de Fernando de Noronha, ele precisa ser sabatinado, ou seja, ele precisa fazer uma entrevista na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, na sequência que ele é aprovado, e aí tem uma votação dos deputados que aprovam ou não o administrador ou a administradora de Fernando de Noronha. Então, como a Assembleia bateu o pé, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, olha, Renata, eu estou no ramo da política há mais de 20 anos cobrindo política. Eu nunca vi ninguém ser indicado para ser sabatinado na Assembleia e acontecer isso que está acontecendo hoje. Então, o Vigílio Oliveira não foi sabatinado, a governadora encontrou uma maneira, nomeando ele como administrador adjunto à publicação oficial, sai hoje. Ontem, o pessoal lá de Fernando de Noronha esteve na Assembleia dizendo, olha, a gente precisa que as coisas andem em Fernando de Noronha. E tem decisões, Renata, tem as situações que acontecem lá que dependem de quem está administrando. Então, a ilha segue sem administrador e aí a governadora encontrou uma solução. Enviou, fez hoje a nomeação de forma interina para que as coisas andem e aí a Assembleia vai resolver quando vai pautar ou não essa questão da sabatina para que ele possa ser oficializado como administrador. Situação muito ruim para a ilha de Fernando de Noronha, nessa essa briga, essa crise entre executivo e legislativo. E, na minha opinião, os deputados estão errados. Né, Mário? A população lá de Noronha... Não tem nada a ver com essa briga. Que termina perdendo, né? Aí é o interesse do povo, da sociedade, não, né, estratégias para poder forçar determinadas ações. Né? Não dá. Não dá porque a ilha precisa do administrador, precisa que as coisas andem. A gente conhece pessoas que têm negócios lá e está tudo travado. Então, essa situação precisa ser resolvida. A governadora encontrou uma maneira, mas o que a gente espera é que aconteça o bom senso dos deputados. A situação das emendas, se os deputados acham que estão sendo prejudicados, ajuiza a questão, né? Tem meios aí na justiça. Agora, você não fazer a sabatina para nomear um administrador por pura picuinha política, ou dizer, olha, a gente só vai fazer a sabatina se a governadora fazer isso. Isso aí, Mário, não é o melhor caminho. E a ilha, ela está num momento importante, né, de retomada daqueles voos maiores, né, que passam um tempão sem receber, então é uma demanda maior de turistas e, naturalmente, uma demanda maior de ações que precisam ser feitas para voltar a acolher adequadamente esse público maior que volta a chegar à ilha de Fernando de Noronha. Mário, um outro destaque ontem, que não se fala em outra coisa, foi o bate-boca de Volney Queiroz com Sérgio Moro. É verdade. Daqui a pouco o professor Marco Aurélio vai fazer uma análise mais aprofundada, Renata, mas não tem como a gente não falar disso, né? Porque Volney é daqui de Caruaru e é uma figura que sempre foi muito discreta nacionalmente. Você nunca viu Volney se envolvendo em política nacionalmente. Aqui em Caruaru tinha muita briga, né? Teve um tempo que ele brigou muito com o Tony Gel, teve um tempo que ele brigou muito com o João Lira. Ele quando o grupo rompeu aí com a governadora Raquel, ele dava entrevistas e concedia muitas falas pesadas. Na eleição agora, no primeiro ato antes de Zé Queiroz ser confirmado como candidato, ele soltou uma frase que foi uma polêmica muito grande, que vai perder pro velho, vai apanhar de velho, assim, e repercutiu muito mal isso. Ele falando que Rodrigo Pinheiro ia perder a eleição para Zé Queiroz, isso repercutiu muito mal. E ontem, né, Renata, ele foi sabatinado, foi convidado para participar de uma sabatina e, em um dado momento, um bate-boca com o ex-ministro da Justiça, senador Sérgio Moro. Vamos mostrar aqui.
Em 2020, senador, parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se como omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu Federal? conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência senhor como ouviu ministro... na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era a não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como agora ministro da que quis Justiça, me tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa secretário Excelência quis executivo. me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve. Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo. Senador Sérgio fez Moro, nada. foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento, como é que Senador Senador Nosso Rogério, governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Já concedi o tempo remanescente ao senador Sérgio Moro, ele vai fazer as perguntas, vão ser respondidas pelo ministro Volney, depois vou passar a palavra para o outro autor do requerimento, que é o senador Girão, e assim vamos caminhando com calma. Última indagação, Excelência. Pois não, senador. Renato, veja, pegou muito mal essa história, porque eu acho que a estratégia do governo está clara, como colocada, que é tentar empurrar para cima do governo Bolsonaro. Olha, tem um escândalo aí, mas começou lá no governo de Bolsonaro. E quando o Volney diz, olha, parece que Vossa Excelência era ministro, Vossa Excelência não tem nada o que falar, quando essa acusação que partiu aí, Moro já não era mais ministro, ele tinha saído do ministério. E isso pegou muito mal para o Volney, né, nacionalmente, porque acabou levando o que a gente chama de invertida, né, por mais que Humberto Costa, Jacques Wagner e outros petistas aí saíram em defesa de Volney, mas o fato é que, olhando imparcialmente, olhando de fora, olhando a situação como aconteceu, o Sérgio Moro acabou levando vantagem, porque ele disse, eu não tinha conhecimento não, mas Vossa Excelência tinha. E aí Volney, quando viu que estava meio aquado, disse, eu não quero ficar aqui nesse bate-boca, mas foi ele que provocou a situação, né? Então, assim, pegou mal para o Volney, porque tem atas que, quando o Carlos Lupe foi informado dessa história lá do escândalo, o Volney estava presente na reunião. E foi isso que Sérgio Moro disse. Vossa Excelência sabia e não fez nada. E aí Volney rebate, mas eu não podia fazer, porque eu não era um ministro. Aí essa situação não ficou legal. Essa estratégia do governo está muito ruim, de dizer que foi que começou no governo passado. Eu já tenho informações, Renata, que tudo começou, na verdade, os primeiros indícios começaram lá no governo de Dilma, mas não importa de ficar querendo empurrar para A ou para B. O que importa é o que a Previdência vai fazer. Na verdade, Volney foi ontem com o intuito de responder o seguinte, porque ele estava nas reuniões e não fez nada. Foi essa pergunta do Sérgio Moro. E ele não conseguiu responder. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, o aplicativo Meu INSS segue congestionado, porque as pessoas consultando para ver como é que vão ser ressarcidas. Eita, Brasil. E ontem a gente conversou com uma pessoa, veja, ontem lá na homenagem... que Era gente sobre a homenagem que eu participou, ia falar também, Mário. Pronto, na homenagem que a gente participou ontem, a gente foi almoçar, né, depois da homenagem, com uma figura bastante conhecida aqui de Caruaru, que é o Braga Sá, e quem estava era um dos donos da Provider. É uma empresa aqui de Caruaru, né, que inclusive algumas pessoas daqui da rádio trabalharam lá. E ele disse que a vida das pessoas... Como é o nome da função lá? A pessoa que atende, a vida dos operadores de telemarketing que atendem o INSS está um caos. Porque diz que é todo mundo ligando para lá. E ele disse, olha, as ligações que duravam de 2 a 3 minutos estão durando 10 a 11 minutos e o povo querendo saber, só que os atendentes não têm o que passar muita coisa, né? Informação. E aí imagina a vida desse pessoal. Laís trabalhou lá, né? Imagina como deve estar o pessoal querendo saber das coisas e os coitados atendentes sem saber. E terminam sendo xingados também, né? Que a pessoa não tem... Ele disse, a palavra que ele usou, eles estão sendo esculhambados. É fogo. Mário, sobre a homenagem de ontem, né? Você saiu aqui embaixo de chuva, você e o Ivan Feitosa, com destino à capital pernambucana, muita água mesmo, né? Enfrentaram para chegar. Muita água ali perto de Recife e muita água na região metropolitana ao redor de onde a gente estava. Na verdade, lá na Assembleia Legislativa, Renata, ontem parecia um feriado, a cidade do Recife. Eu acho que as pessoas, elas não saíram de casa, aula suspensa e tudo mais, né? Muitos serviços suspensos. E o pessoal que ia do interior para o Recife, ouvindo inclusive aqui a gente, na Cidade FM, desistiu de ir.
Aí a gente chegou no Recife tranquilamente, quando saiu para almoçar tranquilamente, e saiu tranquilamente também. Mas lá não tinha problema com água. Foi uma sessão muito bonita, foi uma sessão muito emocionante, né? As 3 figuras que foram mais aplaudidas e celebradas, digamos assim, na sessão. Onildo Almeida, como não deveria de ser, Petrúcio Amorim e Ivan Feitosa. Foram os 3 que foram mais ovacionados, digamos assim, e lembrados, né, pelo que fizeram já. Os 2, né, pela cultura e Ivan pela comunicação, pelo rádio como um todo, comunicação como um todo. Então foi uma sessão bastante emocionante, muitas figuras queridas. Né, Pina estava ali, foi? Foi homenageado também. Eri Santos, nosso querido Eri Santos, eu fiz até uma foto com ele, com o Ivan. Carlos Recupero, o Arley, Azulinho, Benil, Sofia Nunes, cantora também estava lá. Enfim, muita gente boa, muita gente da cultura popular, muita gente do meio empresarial. Luverson Ferreira estava lá representando os empresários de Caruaru. A Joana Dark, né, que é a secretária de Direitos Humanos do Governo do Estado, foi lá representar a governadora Raquel. Enfim, muita gente boa lá acompanhando a sessão. Braga Sá também. E Petrúcio Amorim contou histórias engraçadíssimas, uma história que eu até conversando com o Ivan disse, rapaz, como é que ele não se emociona? Ele fala naturalmente de quando a filha dele começou a cantar dentro do carro a música de Lady Gaga. E aí ele disse, você gosta dessa Lady Gaga? Você gosta, eu conheci Lady Gaga lá em Caruaru. E aí começou a contar uma suposta história que Lady Gaga era daqui de Caruaru. Olha, uma situação que todo mundo morreu de rir. E depois o Onildo Almeida, com aquelas histórias dele, ele contou uma história lá de quando ele saiu de casa para tentar a vida no Recife e depois voltou. Enfim, todo mundo se emocionando da relação dele com o Luiz Gonzaga, contou partes novas dessa relação, dessa história, e assim, foi muito bacana. Depois o pessoal se juntou, os artistas lá cantaram a Feira de Caruaru, cantaram as músicas de Petrúcio. Foi aquela sessão que ela foi um pouquinho demorada, que ele vai se estendendo ali para a hora do almoço, mas que ninguém reclamou, porque estava tão bom o negócio, né, que ninguém reclamou, todo mundo cantando, todo mundo dançando. A homenagem foi super rápida, né, mas a homenagem à entrega dos pergaminhos, mas foi uma sessão demorada, mas ninguém reclamou. E outra coisa, na hora do almoço, todo mundo com fome, mas estava tão bom o clima. Quando fala de Caruaru, a gente chega em seus olhos, né? E aí começou todo mundo a cantar, todo mundo a dançar. Foi muito bonito. Parabéns ao deputado Anderson Florencio pela iniciativa, né? Muita gente boa lá. Foi uma sessão que quem esteve lá vai ficar marcado na memória, né? Quem não esteve perdeu uma oportunidade grande de se emocionar. Obrigada, Mário. Valeu. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.